é nesta infusão de metal mais épico de uma certa banda que vai ser feito o seu review histórico que vamos começar este novo episódio da Lore of Metal. Como estão vocês todos por aí? Eu já deveria ter feito este episódio já há algum tempo, mas eu também quis adiar este episódio, sobretudo pelas notícias que vão ser faladas aqui, e também doença e trabalho têm-me impedido de o fazer. Mas, no entanto, cá estou eu com vocês todos. Se quiserem acompanhar, podem ver agora, podem ver mais tarde. E a todos os que estão por aí, um feliz dia dos namorados. E para quem é solteiro como eu, solteiros somos todos, ainda bem. Mas, também para começar, deixo aqui também uma nota de parabéns ao Walter, ao Walter Varela, ao DJ Villord, que vocês todos conhecem, sobretudo das noites das Valhalls no Clube Noir. Deixo já aqui os meus parabéns a ele e depois dia 16 ainda bebemos uma. Mas, hoje, vamos falar, antes de falarmos das outras notícias, sobretudo das novas bandas que saíram para Vagos, e também falar de um dos grandes concertos, e foi já o primeiro deste ano, de Rotting Christ e Karakangren, vamos hoje falar também de um review histórico. Já há uns tempos atrás, eu falei de Bathory. E Bathory, para aqueles que não conhecem, por assim dizer, foi um projeto formado nos anos 80 por Thomas Forsberg, e Thomas Forsberg conseguiu inovar o seu cunho de black metal, tendo depois convertido em Viking. Ainda hoje, para muitos daqueles que seguem a onda black metal, Bathory e Quarton no geral está lá dentro como alguns dos melhores músicos e intérpretes deste mesmo género. E então, depois de ter falado de Blood on Ice, que pessoalmente é dos meus álbuns favoritos de todos os tempos da banda, hoje vamos falar de um que é considerado álbum de transição na fase da mesma banda. Para muitos que pensam que Bathory sempre teve a mesma onda de black metal do início ao fim, é um pouco engano, porque apesar de terem continuado sempre com o seu black metal, que não deixa de ser mentira nenhuma, a verdade é que Thomas Forsberg, por volta do fim dos anos 80 e início dos anos 90, quis inovar, quis começar a ir para uma onda mais Viking, mais folk, mas nunca deixou de incorporar parte da sua parte atmosférica do black metal, juntando às histórias dos vikings. E, no entanto, vamos falar de um álbum de transição, que foi essa mesma para a fase mais viking dele, o álbum de 1990, intitulado Hammer Heart. Hammer Heart é o álbum de 1990 de Bathory, tendo um total de 55 minutos. 55 minutos, 56, mas que tem 8 músicas feitas do início ao fim. E este seria também das últimas vezes em que Quarton iria incorporar outros membros na sua banda. Como é conhecido, Bathory sempre foi um projeto único, sempre foi um projeto só de Quarton. Mas, neste caso aqui, eles tinham incorporado uma guitarra baixo chamado Kothar e um baterista chamado Vron. É por isso que também vemos esse vídeo e também porque vemos esses membros da banda no único e dos poucos vídeos que Bathory fizeram, chamado, e é deste mesmo álbum, a faixa número 7, On Road to Asabay. Mas o que é importante mencionar, sobretudo, deste álbum específico? Como disse, este álbum específico é uma transição. Depois do álbum de 1988, chamado Blood, Fire, Death, onde nota-se já essa transição da onda mais black metal, que era conhecida de outros álbuns como Under the Sign of the Black Mark, The Return, e também do auto-intitulado álbum de estreia. Death é uma parte da transição, mas que fica completa com Hammer
Heart. E também pode-se ver aqui, a imagem também já mostra aquilo que se viria a categorizar o som de Bathory do início ao fim, a partir dessa onda toda. E então, o que ficamos com a sensação é que Quorthon vai já em direção à onda mais épica, que depois viria a ser caracterizada por álbuns como Blood on Ice, os dois Nordlands, que eram para ser 4, mas Hammerheart é o que mostra a transição. E começa logo com uma música de 11 minutos chamada Shores in Flames. Shores in Flames, que mostra já essa onda mais melódica de Hammerheart. Mas depois, é logo na segunda música que encontramos é logo na segunda música que encontramos aquele que é, para muitos, um dos maiores clássicos de Bathory, de Quorthon, Thomas Forsberg, ou como quiser chamar, simplesmente intitulada Valhalla. Valhalla, que mostra verdadeiramente aquela grandiosidade das epopeias nórdicas, altamente caracterizadas por Quorthon e por todas as outras bandas que viriam a seguir, e muitas delas iriam incorporar, nomeadamente Amor Amar, que levou os vikings ao outro ponto. Também graças à ajuda de séries como agora Vikings e por aí, mas também que também está a fazer algo verdadeiramente estupendo. Mas Hammerheart foi daqueles álbuns que ainda hoje é considerado dos mais influentes, que depois continua com músicas como Baptized in Fire and Ice, que continua a ser uma história toda do início ao to Sun, Songs, e depois a música que viria a tornar-se o único videoclipe da história de Bathory, sem contar com as fan videos e por aí fora, On Road to Asa Bay. 10 minutos e 23 de pura magia épica. E pode dizer o que quiserem de Bathory, mas Bathory, para todos os efeitos, será sempre o protótipo de black metal e também o protótipo de algumas outras bandas, ou no género mais atmosférico, porque Bathory podia não ter muita atmosfera, mas tinha, e também a onda mais viking. E é por isso que, para todos os efeitos, e não vou dar 10 em 10, só dei 10 em 10 nos álbuns de Emperor, porque esses são verdadeiramente merecidos, mas apesar de gostar de Bathory e de ser de uma das bandas que eu mais gosto de ouvir, e sobretudo este álbum e Blood on Ice, que como disse é o meu álbum favorito desta banda, Hammerheart nunca terá uma classificação baixa. Classificação de Bathory é sem dúvida 9.5 em 10. Não é a perfeição, porque não é um álbum assim de escuta, de audição muito fácil, mas sem dúvida que merece o carimbo de uma quase perfeição. E se quiserem ouvir esta banda, que para muitos fãs de black metal é das primeiras bandas que têm que escutar, já para não falar que Bathory, e juntamente com Celtic Frost, Venom, Sarcófago e muitas outras, influenciaram um dos géneros mais extremos de sempre, o black metal. Mas se quiserem começar com o álbum, se quiserem ouvir a parte mais extrema, recomendo ouvirem o álbum Under the Sign of the Black Mark, ou também ouvirem o álbum The Return. Já para não falar também do auto-intitulado, que também não é mau de todo para ouvir, mas para recomendar a novas pessoas que querem ouvir, sem dúvida que Under the Sign of the Black Mark e também o The Return são sem dúvida álbuns mais fáceis. Para aqueles que quiserem ouvir um pouco a fase mais viking de Quorthon e do seu projeto,
Hammerheart é sem dúvida o disco a ouvir. Blood on Ice também é sempre uma ótima escolha, mas também os dois Nordlands, sem dúvida. E assim termina este review histórico. Durante os próximos dias eu hei de falar convosco, aqui através do Facebook, para falarmos do possível outro review histórico, quem sabe Bloodfire Death, ou outros que queiram ouvir, façam o favor de comentar, estão à vossa vontade. E agora vamos falar do segundo assunto do dia, o grande concerto que houve no sábado, dia 10 de fevereiro, o concerto de Rotting Christ e Karak Angren na sala RCA em Lisboa. Para começar, foi excelente ouvir que a promotora que esteve em carregue a Ritos Noturnos, está sem dúvida de parabéns, porque conseguiram com que os dois shows de Rotting Christ e Karak Angren em Portugal estivessem os dois esgotados. Foi fantástico, tanto a presença do público em geral, como também a presença destas grandes bandas. Por isso, a Ritos Noturnos está sem dúvida de parabéns da organização e também daquilo tudo que aconteceu. Agora, falando do concerto em si, apesar da hora um pouco tardia da abertura das portas, o que foi de estranhar um pouco ao início, mas às 9 horas começou a tocar a primeira banda do set, que foi a banda francesa Svart Crown. Um black metal assim um pouco mais distinto, a ir para o old school, mas notou-se que são uma banda em possível ascensão. Não foram maus todo, era uma banda de audição. Mas depois veio sem dúvida um dos cabeças de cartaz da turnê Rituals Among the Dead, Karak Angren. E sendo a primeira vez que a banda vinha a Portugal, não esperando qual seria a recepção de todos os que estariam lá, notou-se a quem foi a esses concertos que a recepção foi excelente. Tendo começado logo a abrir com Charlie, do álbum Dancing and Laughing Among the Dead, tendo ido depois para outros clássicos como Cross Tick on the Windows, indo também, voltando outra vez ao álbum que estavam a promover e que depois voltarão cá em agosto para o Vagos Metal Fest, que já vamos falar daqui a bocado. Mas, tendo depois continuado com Pitch Black Box, Charles Francis Logan e depois acabando com Bloodstains on the Captain's Log, e todo o espetáculo teatral que foi feito por Karak Angren, por Svergo Ardek e o teclista, que agora eu lembro o nome, barreu-se. Mas, no entanto, toda a parte teatral foi sem dúvida fantástica. E apesar de ao início ter tido um bocadinho de dificuldade em perceber Karak Angren das primeiras vezes que eu ouvi, pode-se dizer que são sem dúvida uma das bandas que serão um dos grandes no futuro. Por isso, Karak Angren foi sem dúvida um grande espetáculo. E depois veio, sem dúvida, os cabeças de cartaz da banda, Rotting Christ. Rotting Christ, que estavam a lançar o Rituals, estavam a promover o álbum Rituals, ao qual eu dei o título de melhor álbum do ano de 2016, e não é por acaso. E ainda por cima, começando com clássicos tocando clássicos como Elfe Kyria do novo álbum, Apague Satanás também. E depois indo também a outros clássicos como Xibalba, Grande Spiritus Diablos, The Sign of Evil Existence, até mesmo uma das minhas músicas favoritas, Forest of Engei, tendo depois terminado com 666, com o símbolo que eles têm no álbum Cataton Demonaia e Atoi, e também terminado com, sem dúvida, outro dos clássicos de Rotting Christ, Non Serviam. Os irmãos Tolis, Sakis e Temis, o guitarrista, vocalista e também o baterista,
fizeram um show impecável desde o início até ao fim. A interação com o público foi muito boa, tanto por parte dos Karak como por parte dos Rotting Christ. E, sem dúvida, este foi um dos melhores. E apesar de ser, para muitos, um dos primeiros grandes concertos do ano, e também por falar nisso, a quem for, duas notícias. Dia 16, a quem quiser, esta sexta-feira, dia 16, a quem quiser, Valhall no Clube Noir, dia 16, e ainda por cima festa de aniversário de um dos DJs, o V-Lord, mais conhecido por Walter. Por isso, apareçam. E também, para quem for, dia 16 também, Nile com Terrorizer no Clube RCA. Por isso, se forem primeiro ao concerto, vão ao concerto e depois vão ao Clube Bar, que é o que eu vou fazer. Se não, façam depois o que quiserem, vão ao concerto ou vão ao coisa, e vão depois ao Clube Bar, é convosco. Mas vão. Aproveitem. E agora, para terminar também esta parte de Karak Agran e Rotting Christ, foi sem dúvida um dos primeiros grandes concertos do ano. E apesar de termos este ano o ano já bem preenchido com Therion, Judas Priest, com Ozzy Osbourne, Judas Priest, Iron Maiden, o Vagos, ao qual vamos falar disso agora, sobretudo, que saíram as notícias. As notícias das bandas que viriam agora o anúncio das novas bandas. E vamos ver então quais foram essas bandas que vêm este ano. Ora bem, acabaram de anunciar mais 5 nomes para este ano. Já para não esquecer que faltam 16. Faltavam agora 16 bandas, agora só faltam 11. Vamos ver. Dagobah, Memoriam UK, Dustbowl, Stereomorphic e Wicked Inc. As opiniões já se fazem pelas redes sociais afora, sobretudo pelo Facebook. Agora, que dizem que este é dos piores cartazes que há nos últimos anos, permitam-me falar convosco e dizer assim. O ano passado, o Vagos Metal Fest elevou a fasquia alta e altíssima que foi, sobretudo trazendo todas aquelas bandas como Winter Sun, trouxeram Winter Sun, trouxeram Arch Enemy, Soulfly, Corpiclani, Metal Church, Hammerfall, Therion, Powerwolf e muitas outras. A fasquia foi elevadíssima, mas havia bandas para todos os gostos. Agora trazendo estas novas, Dagobah, ao qual vi, banda de França de thrash metal, que é bastante boa até, por isso, nada contra. Depois trazerem Memoriam UK, que não conheço, Stereomorphic, uma das melhores bandas de death metal português, também merecem estar nesse mesmo festival. E também trazerem o Wicked Inc. e Dustbolt. Bandas que, por acaso, não conheço. Mas, no entanto, houve aqui uma opinião que disse que este cartaz este ano é mau. Não vou estar a referir nomes. Mas a pessoa que disser que este cartaz é mau, vamos lá ver. Pode não ser para todos os gostos, mas também lembre-se de uma coisa. A fasquia foi elevadíssima depois do festival do ano passado. Cradlefield, primeira vez em 12 anos que vem a Portugal. Moonspell, pronto, são a equipa da casa, mas se vale sempre a pena ver. Sobretudo, continuando a promover esse grande álbum, 1755. Ensiferum, folk metal no seu melhor. Masterplan, para quem gosta de power metal como eu, vale a pena. E Converge, para aqueles que gostam da onda mais crust, tudo bem. Sonata Ártica, tudo bem. Ross the Boss, Karak Angran, Sinister, Attic, são boas seleções. Ainda não temos os dois cabeças de cartaz que faltam, mas sem dúvida que já temos dois, Cradle e Moonspell. Faltam ainda dois. E ainda faltam 11 bandas por anunciar, ao qual foi dito
que mais notícias iriam sair em breve. Mas não sejam depois hipócritas ao dizerem que se por acaso, Blind Guardian, que é uma banda que eu por acaso ando a pedir e muita gente anda a pedir durante imenso tempo, se Blind Guardian ou por algum milagre Emperor vier a Portugal, pois não venham a dizer que este é o melhor cartaz do mundo. Porque aí estou a ser vocês próprios hipócritas. Mas, no entanto, o cartaz não está mal todo. E, sobretudo, ter algumas destas bandas a virem a Portugal já é muito bom. Por isso, não façam as vossas opiniões antes de terem o cartaz todo. E estarem a dizer já que este é o pior cartaz de todos, então vocês devem ter alguma coisa avariada. Mas, no entanto, esta é a minha opinião. Não sou influente nem nada disso. Mas sei avaliar bem as situações. E a única coisa que digo a vocês é só isso. Aguardem que o cartaz esteja completo. Até pode ser que venham a ter uma surpresa. Mas, no entanto. E depois agora, só para terminar isto, não vamos falar... duas coisas para falar. Uma assim, mais sombria. Judas Priest, que foi uma das bandas que me influenciou a escutar este género que todos nós ouvimos, heavy metal, foi agora dito e oficializado por um comunicado da banda que Glenn Tipton, um dos dois guitarristas originais de Judas Priest, sendo o outro KK Downing, que infelizmente já saiu da banda há uns anos. KK Downing foi diagnosticado com Parkinson, podendo vir a cancelar algumas das datas do Firepower Tour. Se essa data será de Portugal, não sabemos ainda. Esperemos bem que não, mas também Parkinson e Alzheimer não são doenças que se devem usar. E até estava a falar com um amigo meu americano e dizer: os bons estão a deixar-nos ou estão a ficar doentes. Mas é a vida. Judas Priest é uma banda que começou no fim dos anos 70. E desde aí tem feito grandes álbuns e que alguns deles são ainda hoje em dia considerados clássicos. Painkiller, Screaming for Vengeance, Defenders of Fate, British Steel, Hellbent for Leather, Stained Glass e muitos outros. Mas há uma pessoa que é sempre imbatível. Tempo. A vida faz-nos nascer, crescer, viver e morrer. E algum dia teríamos que ver muitas destas bandas de velha guarda que nós gostamos terem que afastar. Não é bom, mas não podemos fazer nada. E é possível que algumas dessas bandas novas possam erguer-se a esse estatuto, o que é complicado. Mas, no entanto, esperemos que Glenn Tipton, melhore ou tente melhorar a sua saúde, que é pena ter que ver um dos grandes guitarristas de sempre, ou um dos grandes guitarristas ter que sucumbir a uma doença como esta. Mas pronto, as melhoras a Glenn, e veremos se ainda consegues vir cá a Portugal, pelo menos por uma última vez. E terminamos só com este artigo que eu já vi várias vezes, de ainda há um problema de sexismo no metal. E isto já foi um bocadinho falado no meu último vídeo, por causa das opiniões que foram dadas ao tributo dos Metallica aos chutes e pontapés. Mas este também é um tópico que também não convém tocar muito e eu não vou também falar assim muito tempo. A única coisa que eu só vou dizer é apenas isto. Apesar do metal em geral estar serem maioritariamente por homens, mas isso nunca impediu mulheres de irem fazerem bandas. Holy Moses tem uma vocalista feminina. Arch Enemy, Angela Gosso e Alissa White Goose. A Astarte, que era uma banda grega de black metal, todos os membros eram mulheres.
E infelizmente, se não fosse a morte por cancro de Maria, se calhar ainda as teríamos hoje. Mandragora Scream também é uma banda que tem uma vocalista feminina. Todas as bandas de metal sinfónico têm algumas das melhores vocalistas de sempre. Nightwish, que tinha Tarja Turunen e agora tem Fleur Jansen. Simone Simmons com Épica. Anneke van Giersbergen, que agora está com Vuri, estava em Gathering. As mulheres estão... Christina Scabia também com Lacuna Coil. Sharon Del Alden de Within Temptation. Apesar de continuar a ser maioritariamente um género ou uma música com homens, não podemos esquecer que as mulheres já têm aumentado um pouco o seu papel. Desde o início com bandas como as Runaways, onde incluía Joan Jett e Lita Ford, Girl School, que tinha Kelly Summers, e muitas dessas, o papel das mulheres está cada vez mais a aumentar. E há cada vez mais bandas que estão a sair que têm uma vocalista ou pelo menos um membro feminino. O que é importante mencionar é, independentemente daquilo que digam, não vale a pena continuar com discussões picuinhas, mesquinhas, sobre assuntos que nem vale a pena dizer, porque senão aquilo que a sociedade normal diz da comunidade metaleira e dos metaleiros em geral acaba por ser verdade. E digo, a comunidade metaleira não deve cair nesse mesmo buraco. Por isso, os metaleiros continuarão a ser liberais, incluir toda a gente, as mulheres, a pessoas de outras religiões e de outras raças, por assim dizer, desde que as pessoas estejam abertas a isto. E metaleiros sempre estiveram abertos a essas... Poison, na altura, nos anos 80, que muita gente pensava que Bret Michaels, CC DeVille, Ricky Rocket e muitos outros eram mulheres. Toda a gente ia ver. Maioritariamente as mulheres, mas também iam homens ver. Alice Cooper. Alice é sobretudo um nome de mulher. Mas não interessa porque continuamos a gostar de ouvir Alice Cooper. Por isso, abram os vossos horizontes. Não fiquem só naquele quadrado. E, como disse, temos que ser liberais. Como sempre fomos durante 30, 40 anos. Não interessa. E é isso que eu quero dizer para terminar esta edição do Lore of Metal. A todos vocês, vemos por aí em outros concertos e em outros eventos. À World of Metal quero agradecer o fato de continuarem a dar continuidade a este projeto. E a todos vocês, stay safe, respect yourselves, listen to heavy fucking metal e nós vemos por aí. Fui!